Eu não odeio a animação do Lusterflix. Eu sei que todo mundo odeia, quer dizer, ninguém odeia, ninguém se importa o suficiente pra odiar, mas tá todo mundo meio que dando bastante hate na animação, e eu queria dizer que eu não acho que é a pior coisa do mundo. Definitivamente tem coisas muito piores no YouTube, e aquilo ali não é um problema sem salvação, sabe? Tem potencial. Quero meio que tirar do nosso caminho aqui o fato de que ele fez bastante merda, tá? O Lusterflix, ele não foi, entre aspas, aí, cancelado por nada. Ele realmente fez muita coisa bem ferrada, sabe? Muita coisa bastante paia. Caso você não sabe quem ele é, você tem muita sorte, mas explicando aqui no geral, primeiro ele roubou conteúdo, depois ele deu strike em canais pequenos por criticarem a animação dele, e aí depois ele fez isso de novo, depois de ser cancelado exatamente por isso, ele fez isso outra vez. Eu vou falar disso mais tarde, mas assim, só pra você ter uma ideia, esse cara ele não começou a ser cancelado só porque a animação dele não é a melhor coisa do mundo, tá? Tiveram razões pra isso e eu concordo com elas. Uma outra coisa que eu queria falar é que, na verdade, eu sinto bastante falta desse tipo de animação no YouTube, sabe? Uma animação que é realmente indie. Porque quando a gente fala de coisa indie no YouTube, de animação indie aqui no YouTube agora, a gente tá falando de Helluva Boss, da Amazing Digital Circus, sabe? Ainda assim, é bastante profissional. É indie, mas ainda tem uma qualidade muito lá em cima, sabe? É o pessoal que entende bastante da área. Não é algo que foi feito por uma pessoa com um tablet mais ou menos aí em, sei lá, um mês no máximo, sabe? E há um tempo atrás isso na verdade era bem comum com a comunidade de Undertale, em específico, de fãs do Sans, nem sei se vocês lembram disso, mas foi todo aquele evento do Sans is Mine. Mas não só isso também, no geral, animações que não foram feitas por um time muito experiente. Aliás, aquela parada do Sans is Mine, né, eu não sei vocês, mas caramba, quando eu me lembro disso eu penso, uau, a evolução que a internet teve. Mas não, sobre a animação do Lusterflix. Eu tenho alguns tópicos aqui que eu gostaria de falar, e eu vou dizer que eu não sou expert em animação, eu desenho faz um tempo, mas a animação mesmo não é algo que eu super entendo, mas eu tenho uma noção básica de como as coisas funcionam. Mas não, vamos falar da animação aí do Lusterflix. Era uma vez. A primeira coisa que eu queria falar são contradições no roteiro. Esse roteiro que ele escreveu é um roteiro que eu acho que ele não foi muito bem pensado, no sentido de que ele teve uma ideia e parece que ele começou a escrever o roteiro final imediatamente depois de ter essa ideia, sabe? Sem ter muito planejamento. Eu acho que a maior prova disso realmente é o fato de que tem muitos furos que são facilmente cobertos, sabe? Eu acho que o exemplo mais gritante de furo de roteiro é o simples fato de que o personagem principal, o Duca, ele não sabe qual que é a raça que ele é misturado, sabe? Todo mundo ali é guaxinim, mas o Duca não é só guaxinim, ele é alguma outra coisa com guaxinim. Ele não sabe qual que é a raça do pai dele. Isso é uma grande coisa na vida dele, tipo, ele tem que saber disso, ele precisa descobrir isso. Todo mundo faz bullying com ele, porque ele não parece tanto assim um guaxinim, apesar de ele parecer muito... Isso eu já vou chegar mais tarde. Mas, no geral, ele quer saber qual que é a raça do pai dele, e qual que é a outra metade dele, além do guaxinim. Mas o problema nisso é que, na verdade, ele saber que existem outras raças é meio que um furo no roteiro, porque ele sabe e não sabe ao mesmo tempo. É a sabedoria de Schrödinger aqui. Ele passa uma boa parte do episódio falando sobre como ele é diferente dos guaxinins e ele não sabe a outra raça que ele é. Mas, ao mesmo tempo, ele também diz que não sabe se existem outras raças além dos guaxinins. Na verdade, nenhum dos guaxinins acredita na existência de outras raças além dos guaxinins. Apesar disso, ele mesmo, o próprio Duca, conta no início do episódio uma grande história sobre como outras raças expulsaram os guaxinins. E aí, lá pro final do episódio, tem um discurso da Imperatriz em que ela fala que, na verdade, eles apagaram, entre aspas, outras raças. E aí você fica meio que naquela de, ok, você imagina que a noção do Duca, de como as coisas funcionam, vem da Imperatriz, certo? Que é a mãe dele. Ela provavelmente contou essa história pra ele, não é? Afinal, isso aconteceu há 20 anos atrás e ele não parece ter muito mais do que 20 anos. Então, a fonte de informação dele sobre história é ela. Mas a maneira como ela fala disso é como se eles tivessem destruído outras raças, mas, na verdade, ele mesmo conta a história como se outras raças tivessem expulsado os guaxinins, ao mesmo tempo que ele duvida da existência de outras raças, porque
nenhum dos guaxinins sabe de nada disso, porque a memória de todos eles foi apagada. Mas ao mesmo tempo, todos eles conversam normalmente com o Duca quando ele conta esse tipo de história. Você entende o que eu tô falando? Sabe, nada aí faz muito sentido. Nenhum desses fatos fica bem junto. E quando você tá assistindo é muito confuso. Eu cheguei até a ficar pensando quantos anos tem o Duca, porque não faz muito sentido no geral que ele saiba de tudo isso, que ele... como se ele fosse uma fonte própria, mas que ele não tenha todas as informações, mas que ele duvide das informações que ele tem, é muito estranho. Algumas outras coisas também que elas não são furos no roteiro, mas elas são sim coisas meio esquisitas durante o episódio. Por exemplo, eu mencionei que esse Duca, o personagem principal, né, ele é filho da Imperatriz. E então essa parte vai soar muito confusa, assim como a parte que eu acabei de falar, mas tenta entender. Essa Imperatriz... Ela foi coroada imperatriz pela própria cidade há 20 anos atrás, por ter encontrado um vale onde eles podiam morar. Tipo, ela encontrou o lugar e ela foi imediatamente coroada imperatriz, mas como eu disse, isso não é um império, isso é uma cidade, e essa cidade tem tipo 30, 40 pessoas, sabe, a cidade toda cabe num salão de festas. No fim do episódio eles estão num salão de festas, e tá todo mundo lá, é dito várias vezes, todo mundo da cidade tá lá, todo mundo da cidade que é governada por uma imperatriz. Aliás, eles nem falam imperatriz, eu gostaria de deixar bem claro aqui que eles dizem imperadora, imperador não é uma palavra, mas eu também acho isso muito louco, tenho muitos erros de português nesse negócio todo. Ninguém falou pro Lusterflix que estava errado. Tem tantos dubladores, ninguém disse isso pra ele. Enfim, então essa questão aí da imperatriz ser coroada pra uma cidade... Enfim, além disso, o próprio Duca, como eu disse, ele sofre bullying. Você deve estar pensando que isso é estranho, certo? Afinal, ele é o filho de uma imperatriz que apagou a memória de todo mundo, que é de verdade uma ditadora. Eles falam no início do episódio que ela, tipo, queima livros e mata pessoas que discordam com ela. Mas ainda assim, todo mundo parece que faz bullying com o filho dela. Isso é muito estranho, até porque no próprio episódio ela diz, me fala quem tá te incomodando que eu mato. Como que ela não sabe de tudo isso? Ele já tá aqui há 20 anos. Na parte que eu falei sobre o Duca sofrer bullying, eu acho que é importante deixar claro que não é impossível que uma pessoa filha de alguém poderoso sofra bullying. Ou até mesmo que seja odiada no geral. Por exemplo, o Zuko em Avatar. Ninguém gosta do Zuko. Ninguém fora da Nação do Fogo gosta do Zuko. E até mesmo dentro da Nação do Fogo, não é como se as pessoas respeitassem ele. Até porque a própria irmã dele faz muito bullying com ele. Então, a questão não é ele ser filho da Imperatriz. Acontece que ele é o único filho e meio que ela sabe que ele tá sofrendo bullying e ela desaprova. Ela diz muito claramente que ela não gosta disso, que ela vai matar as pessoas que estão fazendo bullying com ele. Enfim, você entendeu aí. Mas esses são os principais furos no roteiro. Eles seriam muito facilmente preenchidos se ele só tivesse pensado um pouco mais na história. Porque, na verdade, não é tão difícil assim de você consertar isso. Meio que só parece que ele tava vendo várias histórias que ele gosta, ele começou a pegar vários aspectos que ele achava interessante, colocou tudo numa mesma história, só que sem adaptar muito, sabe? Então, tem a parte de ser ditadora, mas também tem a palavra imperatriz, mas é tudo numa cidade pequena, e tudo também se passa nos anos 30, 40, pelas roupas que eu vejo eles usando, pela tecnologia também. Mas também tem a parte do bullying, mas o protagonista ele é o filho da Imperatriz, então por que ele sofre bullying? Todas essas coisas parecem que saíram de mídias diferentes, que fazem sentido, todas as coisas fazem sentido, cada uma do seu jeito, no seu desenho, na sua mídia, mas quando você junta tudo isso, não faz muito sentido e tem que ser adaptado, e ele não adaptou. Bom, enfim, a próxima parte seria falar da animação e da arte no geral. Eu não tenho nada pra dizer sobre o estilo que ele escolheu, parece que ele desenha nesse estilo já faz um tempo, mas uma coisa que eu queria falar é que os personagens dele têm as cores muito mutadas, sabe? São todas cores bastante desaturadas, e elas são sempre assim, tem poucas cores mais escuras ou cores muito mais claras, tudo tá mais ou menos na mesma saturação, isso deixa tudo extremamente plano no desenho dele, sabe? Não tem uma sensação de profundidade em nenhuma das cenas, nenhum dos movimentos, e é meio que por causa disso. Mesmo que você vá olhar Hazbin Hotel, por exemplo, que todos os personagens, ou pelo menos a maioria dos personagens, são todos vermelhos, você repara que existe uma saturação ou dessaturação em vários pontos estratégicos que dão uma sensação de profundidade, não só nos personagens, mas também nas cenas, sabe? Nos enquadramentos.
E isso definitivamente não tá presente nesse desenho. Uma outra parte, aliás, eu acabei esquecendo de gravar, então tô gravando agora, falando sobre os designs de personagem. Eu mencionei que não dá pra notar muita diferença entre o Duca e o resto da população. E era pra você poder notar essa diferença muito claramente, eu acho, já que o Duca, ele não é um guaxinim e todo mundo sabe disso e percebe isso muito nitidamente. Mas durante todo o episódio, quando você olha pra ele e pros outros guaxinins, parece que não tem quase nenhuma diferença. Na verdade, os designs de personagem, eles têm um pouco daquela semi-face syndrome, sabe? Todos eles têm rostos muito parecidos. Tem sim suas diferenças, e dá pra você diferenciar o personagem só pela silhueta, mas ainda assim é um estilo que não tem muita variedade pra estrutura facial. E quando você vê o Duca, que devia ser alguém que parece muito diferente do resto, ele parece muito igual, na verdade, a todo mundo. Com exceções, é claro, das coisinhas que fazem ele diferente, entre aspas, né? O chifre, aquele focinho e a cauda. Mas o episódio raramente chama atenção pra isso. Durante todo o episódio, parece que nada disso destoa muito da natureza, sabe? Então, sobre a animação. Durante a primeira parte, quase que inteira, você consegue ver a animação do Lusterflix. E depois de assistir isso, a coisa que eu mais reparei é como que os personagens saem do modelo, sabe? Na verdade, parece que eles nem têm um modelo, uma character sheet. A character sheet é uma página, é uma folha onde você desenha o personagem em vários ângulos diferentes para poder usar como referência quando você for fazer a sua animação. Existem sim algumas animações que não tem character sheet, ou que os personagens saem bastante do modelo, tipo Hora de Aventura e Steven Universo também foi bastante criticado por isso, mas a do Lusterflix não parece que cai muito nesse estilo. Geralmente esse tipo de animação ela é bastante de comédia, como Hora de Aventura, mas aqui parece que é uma coisa muito mais séria. E parece que houve uma tentativa de manter os personagens no modelo, ela só não conseguiu ser feita. E a solução básica para isso é criar uma character sheet, eu não sei porque que isso não foi feito antes. Isso também serve para quando outros animadores chegarem no projeto, eles terem uma referência de como fazer os personagens ficarem ainda no mesmo estilo que o criador original fez, ou seja, o Lusterflix. E isso vai ser importante aqui porque o próprio Lusterflix disse que ele recebeu bastante ajuda para fazer esse piloto. E dá pra ver porque, de repente, do nada, sem aviso nenhum, os personagens mudam completamente de estilo. Essa mudança ela é interessante, muitos desenhos já fizeram isso várias vezes, mas geralmente faz um pouco de sentido narrativo, não é do nada assim. E além disso, a animação no geral, ela é bastante lenta, o que faz com que todo episódio seja lento. Ele já tem 30 minutos, mas não acontece muita coisa nesses 30 minutos. Quer dizer, acontece muita coisa e simultaneamente parece que não acontece nada às vezes, porque a animação é tão lenta, mas tem tantos fatos sendo colocados na sua cara, de repente, que dá a impressão que muita coisa aconteceu, mas meio que você não viu nada, sabe? É uma coisa meio sem pacing, na verdade. Não tem um balanceamento no geral. E eu vou te contar. Várias vezes você tá assistindo e o personagem diz alguma coisa, só que você escuta o áudio completo antes do personagem começar a se mexer. Então, simplesmente não tem muita sincronia isso daí. Isso se agrava ainda mais na próxima parte agora que eu vou falar, que é a música. Mas toda vez que eu ver o meu reflexo no chão, talvez eu possa ser o que eu sempre sonhei. Caso você não saiba, esse desenho ele é um musical, ou pelo menos ele era pra ser. Isso é uma ideia interessante, eu gosto de desenhos que são musicais, não tem nenhum problema com isso, mas o problema com esse daqui em específico é que só tem um personagem que canta nesse episódio inteiro, que é o próprio Duca, que eu acabei descobrindo que foi dublado pelo próprio Lusterflix. Uau! Sim, ele dubla o personagem principal e eu também acabei descobrindo nisso tudo aí que ele não sabe cantar. E eu acho, de novo, muito louco que tinha muita gente envolvida e ninguém contou pra ele. Ninguém disse pra ele que isso aqui tava esquisito. Eu fui ver depois e ele não escreveu essa letra. Foi uma outra pessoa que escreveu a letra dessa música. E quando eu fui pegar o vídeo do cara cantando a própria música, assim, o cara não é nenhum profissional nem nada, mas isso daqui tá definitivamente melhor do que seja lá o que o Luster tava fazendo. Acaba que no final, toda aquela cena de música ficou não só sem nexo nenhum, porque ela acontece depois de o personagem sair correndo do nada também, sem nenhuma preparação, foi tudo muito esquisito, mas não só isso, toda a cena, ela é meio sem ritmo. Eu digo que o Lusterflix, ele não sabe cantar, não só porque ele desafinou várias vezes, mas também porque ele não consegue seguir muito bem o ritmo da música, e na verdade nem atuar direito, isso também é outra coisa.
A maioria dos dubladores é bem ok, dá pra ver que nenhum deles é profissional, o microfone deles é horrível, isso não tem discussão, eu tava tentando ser muito legal nisso daqui, mas o microfone dele, gente, não dá pra perdoar, é muito estranho, parece que todo mundo fala muito de pertinho, e aí também você tem essa cena, e você tem essa cena do Lusterflix cantando de pertinho. Sem rima, sem ritmo, é esquisito. Na verdade, isso também é outra coisa que eu queria falar, eu acabei quase que esquecendo, mas os diálogos e as piadas, eles são todos bastante cringe. Assim, não tem nada exatamente paia neles, mas você assistir eles te dá muita vergonha alheia, porque, como eu disse, eles são muito devagar, os dubladores, eles não são muito profissionais. Só pra deixar claro aqui, os dubladores são bons. Eles são bons atores, o delivery das falas deles são bons. O que realmente perturba um pouco é a qualidade do áudio, sabe? A qualidade do áudio e a mixagem. O único dublador que eu realmente tenho uma crítica seria o próprio Lusterflix, porque, no geral, parece que ele não tá nem tentando atuar. Então, já tá lento, já tá estranho o áudio por causa do microfone, e aí você junta tudo isso e é aquela cena muito esquisita, sabe? E além de tudo isso, tem uma coisa também que eu reparei, e eu acho que ninguém comentou ainda sobre, mas eu não consigo deixar de pensar isso. Esse roteiro, vocês não acham que parece que ele foi escrito em inglês primeiro? Assim, eu pensei isso a primeira vez que eu assisti, e depois quando eu fui ver todo o resto da treta dele, que ele disse que ele era um cidadão americano, e ele ficou meio que repetindo isso várias vezes, tentou fingir ser universal, tudo mais, eu comecei a pensar que, cara, talvez ele tenha tentado escrever esse roteiro todo em inglês primeiro. Talvez a ideia dele inicial tenha sido lançar tudo isso como algo pra gringo, sabe? Tipo, é sério, pega todos os diálogos, ou pelo menos a maioria deles, e você vai ver que quando você traduz eles ficam muito mais normais, assim, eles ficam mais casuais. Mas em português eles parecem muito formais, de uma maneira meio desconfortável. Bom, mas enfim, meio que é isso. Essa foi a minha opinião sobre a animação no geral. Eu não acho que ela deva ser destruída, eu não acho que ela é a pior animação do YouTube. Eu acho que eu já vi muitas animações muito piores aqui no YouTube. Eu tô falando de ainda pior do que o pior do Gacha Studio, sabe? Sério, vocês não têm noção do que existe na internet pra estarem odiando isso daqui tanto. Eu acho que odiar o Lusterflix por um tempo, tudo bem, mas essa animação ela não é tão ruim assim. Eu acho que tem como você consertar tudo isso, algumas coisas elas vão meio que se consertar, digamos assim, com o tempo, enquanto eles vão avançando e aprendendo a fazer, isso é normal. Sabe, algumas das minhas animações preferidas aqui do YouTube começaram não muito bem, cara. E é assim mesmo, às vezes acontece. Mas é meio que isso, não tem mais tanto pra falar, no geral eu só achei bem ok, sabe? Fiquem aí com a fanart que eu fiz de fundo. E é isso. Eu tô querendo saber cadê a cena do Guaxinim com um pau de cavalo em Luster. Cadê, hein? É piada! É piada! Luster, cadê o pau de cavalo nesse Guaxinim?